Boa noite, igreja, a paz, igreja. Sejam bem-vindos à nossa live de domingo. Que você possa compartilhar aí nosso link no seu WhatsApp, no Facebook. Comece a compartilhar. Vamos esperar alguns instantes para que todos possam entrar, para a gente poder começar o nosso culto. Amém? Enquanto isso, eu vou ler um texto que está lá em Efésios 2, 19, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje, estudando essa palavra, venho sobre unidade. A palavra unidade, ela é uma essência do Evangelho, onde, através de Cristo, nós nos tornamos um só Espírito, conforme nós pregamos ontem, né? Somos ministros da reconciliação, ministros da paz. Ou seja, a unidade não é uniformidade, onde todos vestem as mesmas roupas, têm os mesmos costumes e as mesmas culturas. Unidade é viver uma essência, e essa essência é o Espírito Santo. E quando vivemos o Espírito Santo sobre nossa vida, vivemos Cristo e deixamos Ele nos governar, vivemos como uma unidade. E assim a unidade está aqui e vive para sempre. Não importa o que está acontecendo, não importa as circunstâncias, aprendemos o segredo da vida, de viver contente em toda e qualquer situação e continuar pregando e falando sobre a palavra do Senhor. Amém? Igreja, vamos orar então? Pai querido e Pai amado, muito obrigado por esse dia de hoje, por abrir os nossos olhos, Pai, e por nos fazer enxergar, Pai, o melhor de cada dia, Senhor Jesus. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Pai, e transmitir a Tua palavra e levar para aquele que necessita, aquele que está com o coração contrito e quebrantado, pronto a Te ouvir, Pai. Queremos aqui, Pai, Te adorar e Te louvar no Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás?
O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De novo, igreja. Eu sou livre,
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Deus é bom e maravilhoso. Pai, nós queremos, Pai, vivenciar, Pai, ministros versus testemunho. Não apenas ter um nome, Pai, de ministros da reconciliação, mas também ter um testemunho de atitude, de vida, de luz e de graça, Senhor Jesus. Porque nós declaramos, Pai, que o Senhor vive em nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. De novo, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. Que possamos nos preparar para a palavra do Senhor e dizer: Pai, estamos aqui, Pai, sedentos pela Tua palavra, sedentos, Pai, pelo Teu pleno conhecimento, Pai. Que nessa noite, Pai, possamos compreender ainda mais, através da Tua luz, da Tua graça, Pai, através da Tua doce revelação sobre o nosso coração, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz, boa noite a todos. É um motivo de alegria estarmos aqui nessa hora. Vou fazer uma manobra aqui primeiro. Precisar de um minutinho para nós nos organizarmos aqui. Hoje, literalmente, foi 3 músicas, digamos assim, 2 mais longa, uma bem curtinha, né? Mas glória a Deus pela sua vida, por você que está aí nos assistindo nesta hora. Você estão sedentos pela palavra, aqui é a palavra do nosso amado pastor Júnior. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia aqui, né? Porque estamos em uma multidão aqui, 4 pessoas, 2 pequenos. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 7. Enquanto você localiza, eu quero ver se eu consigo instalar aqui a bateria do computador, que ele não vai chegar a dar todo o processo. Não dá para tirar. Opa, muita calma nessa hora. Tem que cuidar para qual vai tirar aí. Senão vai tirar do microfone, né? Aleluia. Glória a Deus. Não dá para se mexer, mas tudo bem, a gente vai fazendo uma manobra, né? Então, ao vivo e a cores. Ok? Amém? Então, a palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 2,
do verso 1. Obrigado. Capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Efésios 2, do 1 ao 7. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te convidamos, amado Espírito Santo, nesta hora, para conduzir este tempo, Senhor, de reflexão da sua palavra. Que essa palavra, Senhor Deus, se torne rema nos nossos corações, que ela possa marcar a nossa vida, impactar, Senhor Deus, a nossa vida, ao ponto de gerar transformação em nós e através de nós. Que sejamos canal de bênção, Senhor, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Que nós possamos verdadeiramente usar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, a sabedoria e a graça para sermos um canal de bênção, Pai. Para que sejamos abençoadores, para que sejamos agentes transformadores na sociedade. Eu oro convidando que o Espírito Santo esteja ministrando cada um que nos assiste, cada um que irá assistir, Senhor Deus, esse tempo de reflexão da Tua Palavra. Que ela possa marcar os corações. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria pensar um pouco neste tempo sobre merecedores da ira ou da graça. Muitas vezes nós pensamos sobre ser o merecedor em tudo que fazemos. Tudo que fazemos, nós queremos muitas vezes o mérito por aquilo que fazemos. Muitas vezes nós fazemos algo e dizemos, puxa, mas eu não merecia isso. Eu não merecia essa situação. Nós vivemos muitas vezes dentro de uma situação a qual nos leva a pensar que a nossa vida, ela é atrelada em resultado por aquilo que nós fazemos. E o texto, nós vamos ver aí que Paulo escrevendo a carta aos Efésios, já temos trabalhado essa carta já há um bom tempo. O mês passado nós trabalhamos ela. Este mês agora de março nós também desejamos, se o Senhor assim nos permitir, trabalharmos ela ao longo do mês. Porque nós entendemos que nessa carta de Efésios tem muito ensinamento para as nossas vidas, é muito preciosa. Paulo escrevendo aos irmãos, ele diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, o resultado de uma vida longe de Deus, de agradar o coração de Deus, uma vida desregada, uma vida realmente voltada para a satisfação do seu eu, uma vida voltada para o ego, para o culto ao corpo,
o resultado dessa vida, a palavra de Deus diz que o merecimento disso é a ira de Deus. A resposta para tudo isso, quando estamos longe do propósito de Deus, é a ira de Deus. A palavra de Deus é clara. Paulo está falando aqui no Novo Testamento, não é no Antigo. Ele está citando o Novo Testamento. Estamos vivenciando aqui o Novo Testamento. Paulo falando que quem está vivendo uma vida longe de Deus e não quer compromisso com Deus, quer satisfazer a sua carne, o resultado dessa vida e o que ela vai colher sobre isso é a ira de Deus. Porque a palavra vai dizer que quem está nessa condição está morto. A palavra está dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões. A palavra mortos no grego é necros. Então quer dizer, você está realmente numa condição delicada, né? Morto. E esse termo morto, ele, quando nós pensamos em necros, que é cadáver, necros é morto, e nós pensamos na palavra que é necrotério, né? Que remete a essa condição, que ela vem da raiz de necro. Então, Jesus está falando para nós que outrora nós estávamos mortos, mas agora nós temos uma oportunidade nova, nós temos algo precioso, né? O próprio Paulo vai falando que em Jesus nós temos agora vida, não mais a morte. Todavia, quem é rico e misericordioso pelo amor, grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então, vamos pensar alguns pontos aqui, relacionado a essa caminhada do texto. A condição do indivíduo sem Cristo é morte. Ele está morto espiritualmente, ele está afastado de Deus, ele está longe do propósito de Deus para a sua história, para a sua vida. E não somente isso, ele está impregnado, ele está mergulhado nas suas transgressões, né? O que é transgressão? Ação de transgredir, infligir, violar, inflação, a violação da lei. Ele está vivenciando isso, né? E daí diz assim que transgressões e pecados. O pecado, a palavra lá no grego é harmatia, que é errar o alvo. Ele errou o alvo, ele está totalmente desorientado. Uma pessoa que está impregnada no pecado, ele está desorientado, ele não sabe realmente o caminho que deve seguir. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, uma pessoa que está envolta ao pecado, ela não tem a orientação, ela não tem a direção de Deus para a sua vida, porque ela está sendo guiada pelos seus próprios desejos, pela sua própria vontade. E quando eu penso sobre isso, eu coloquei o termo merecedores da ira ou merecedores da graça. A graça, nós vamos entender pelo texto que não é um merecimento, né? A graça não é algo que nós merecemos, porque nós plantamos algo e vamos colher um resultado disso. Ela é muito mais do que simplesmente um merecimento. Mas avaliando sobre o senso de merecer algo, o ser humano merecia a ira de Deus, sem sombra de dúvida pelo texto. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e amor, entrega seu Filho Jesus para morrer na cruz, para derramar seu sangue, para nos perdoar de todos os nossos pecados, nos levando agora a ter um novo tempo de vida, uma nova história. Então, aqueles que querem viver debaixo da desobediência, seguindo a ordem desse século, vão estar afastados do propósito de Deus. Mas nós estamos nessa terra, né, eu e você que nos assiste, nós estamos aqui para um propósito. Lá em Efésios 1:10 fala que Deus enviou Jesus para convergir todas as coisas, para estar estabelecendo todas as coisas nele. Ontem foi pregado aqui, o pastor Júnior trouxe ontem uma palavra sobre que nós somos ministros da reconciliação. Então eu e você temos um papel diante de um contexto no qual nós nos encontramos, que uma sociedade sem Deus, ela está sendo merecedora da ira. Mas nós temos um papel fundamental, que é ser um agente de transformação, um ministro da reconciliação.
Porém, não só isso, não é ser um agente somente, aquele agente como nós pensamos, e chegar numa agência de turismo e encontrar uma pessoa que vai vender um pacote para nós, né? Onde ele vai escrever algo, descrever algo que ele até mesmo não vive, porque ele é um conhecedor somente do papel, né? Ele vai orientar para que nós, ao chegarmos no destino, nós possamos pegar um guia, aquele que conhece todas as coisas, os lugares e tal. Quando você vai fazer uma viagem, o guia turístico é o cara, é a pessoa-chave, né? Para que você possa aproveitar bem a viagem. Então, nós devemos, além de ser o agente transformador, nós precisamos ser o guia, que é guiar as pessoas até Jesus, é ensinar o caminho, é viver realmente a essência, é sermos um livro aberto, escrito, e as pessoas possam ler Jesus, né? Conforme foi até citado ontem também sobre isso, que as pessoas possam ver em nós Jesus. Só que quando eu penso na palavra de Deus e vejo que a graça de Deus elas tem sido derramadas sobre aqueles que o buscam, nós precisamos entender que Deus quer compromisso. Deus quer um povo comprometido com a palavra. Deus quer um povo mergulhado na verdade. Não é superficial, não é nós estamos estudando a Bíblia de uma forma superficial. Não, amados, é mergulhando na palavra. E quando eu vou para a palavra, eu mergulho na palavra, o que eu percebo é, a palavra ela vai gerar um impacto na nossa vida. Ela vai nos chamar a atenção para a mudança. E se você tem ouvido a mensagem, e mais mensagem, você não tem mudado em nada, você precisa olhar no espelho e começar a avaliar a tua vida e dizer, cara, eu acho que tem alguma coisa que não está fechando o negócio. Porque não é o pregador, não é a mensagem, porque a palavra de Deus, se ela não estiver impactando a tua vida, você precisa avaliar você. A que ponto você tem estado realmente percebendo a presença de Deus e dando liberdade para que Deus atue em você e através de você para que gere mudança. Porque ao ouvirmos uma palavra de Deus, ela precisa estar realmente mudando a nossa história. Ela precisa estar impactando a nossa vida. E eu preciso me arrepender e dizer, Senhor, me perdoe, porque eu estou muitas vezes sendo até cético à sua palavra, porque eu não estou dando o crédito necessário a ela. Porque ela precisa gerar mudança na nossa vida. A palavra ministrada, ela precisa estar sendo uma espada de dois gumes, entrando e cortando realmente alma e espírito, juntas e medulas. Ela está realmente fazendo um papel fundamental de transformação, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela tem um poder de transformação. E quando eu olho esse poder de transformação na minha vida e começo a pensar sobre esse ponto que eu quero refletir com os irmãos, porque assim, eu posso estar vivendo a palavra de Deus todos os dias, lendo a Bíblia, orando, vindo à igreja, participando dos cultos, e dentro do meu coração, ele estar fechado para a transformação. Porque eu posso me intitular sendo um bom cristão, frequentador da igreja, eu posso ser uma pessoa assídua nos cultos, eu posso estar aqui vivendo os movimentos no sentido de estar no mesmo ambiente. Porém, dentro do meu coração, esse movimento, essa transformação não tem acontecido. Eu preciso avaliar se cada dia eu tenho deixado Deus ser Deus total na minha vida. Se Ele tem sido total no meu coração, se Ele tem sido Senhor absoluto. Quando nós falamos Senhor, nós falamos Kyrios, quer dizer dono absoluto do nosso coração. Porque o que eu penso, queridos, é que muitas vezes nós estamos vivendo momentos os quais nós relaxamos diante do Senhor. E nesse momento de eu relaxar, no sentido de baixar a guarda, de eu vacilar, é um momento onde o inimigo entra com os dois pés e muitas vezes nos derruba. E pensando sobre isso, eu penso sobre a história de Davi. Davi era um rei que estava tendo muitas conquistas, muitas batalhas sendo vencidas. 2 Samuel capítulo 11, do verso 1 ao 3, vai dizer uma história. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas
cercaram Raba, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher bonita tomando banho e mandou alguém procurar a saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Queridos, quando nós vamos nos aprofundar nesse texto, né, aqueles que já leram e aqueles que ainda não leram, sugiro que leia para entender um pouco sobre aquilo que eu vou falar. Nós vemos que na primavera era a época que os reis saíam para a guerra. Davi enviou seus soldados e não foi. Enviou seus comandantes para a guerra e não foi. Davi ficou em casa, mas ele deveria ter ido para a guerra. E ele ficou em casa, ele relaxou um pouco. Porém, o que acontece? Davi está lá no terraço, de repente olha uma mulher bonita se banhando, e ele desejou, cobiçou aquela mulher, mandou buscar aquela mulher, trouxe ela para sua casa, teve um ato com ela, teve uma relação com ela, e essa relação gerou uma consequência, gerou um filho. E após isso ele fica preocupado porque ela estava grávida, e ele manda chamar Urias, que era o marido dela, que estava na guerra, para que viesse para casa, para que fosse para casa, para que tivesse uma relação com a sua esposa, para que aquele filho subentendesse que era dele. O rapaz foi tão fiel ao reino e ao governo e ali, que ele não foi para casa, ficou no palácio. No dia seguinte, quando Davi soube que ele não foi para casa, escreveu uma carta para o seu comandante Joabe e disse: olha, coloca esse cara na linha de frente. E de repente esse cara, ele morre, porque Davi programou tudo isso. E vamos para o texto e olhamos o texto e vemos que o profeta Natan chega para Davi e conta uma historinha. Ele diz para o rei, meu rei amado, querido, certa feita tinha um homem que ele tinha 100 ovelhas, e o vizinho tinha uma ovelha só. Esse homem recebe um visitante, e esse cara que tinha 100 ovelhas, pega a ovelha do vizinho para oferecer ao seu visitante. Davi ficou muito bravo, Davi ficou irritado, disse: como é que pode um homem desse fazer isso, tendo tantas ovelhas? Ele disse simplesmente: esse cidadão é você, que projetou, programou a morte de um homem, porque você cometeu uma falha muito grave, e Deus está sabendo, Deus sabe de todas as coisas. A criança vai morrer. Davi fica desesperado ali, mas não teve outra situação, porque a falha de Davi, a falta de vigilância na vida de Davi gerou uma consequência irreparável. A criança morreu. O que eu quero falar com isso, queridos, é que nós, muitas vezes, por falta de nós vigiarmos, por falta de nós estarmos atentos, porque nós estamos servindo a Deus, nós estamos na igreja, nós somos crentes, nós somos cristãos, estamos servindo a Deus. De repente eu até canto, eu louvo, eu prego, eu faço malabarismo, eu sou o cara, né? Estou ali. Porém, em alguns momentos da nossa história, nós estamos, de repente, falhando porque não estamos vigiando em algumas coisas. E sutilmente o inimigo vai entrando devagarinho. O pecado muitas vezes ele vem de uma forma sutil para tentar nos roubar da presença de Deus. Eu gosto muito do livro do John Bevere, lá do Kryptonita, que ele faz um paralelo entre o super-homem, né, que é uma figura fictícia, e o cristão. Onde o super-homem, ele tinha uma potência, um poder, né, sobrenatural, mas tinha algo que o enfraquecia, deixava ele fraquinho, que era a criptonita. Quando ele chegava perto da criptonita, ele esmorecia e perdia suas forças. E nós, muitas vezes, como cristãos, super cristãos, né? Estamos super cristãos, mas de repente, num vacilo,
numa cobiça, que é um pecado, é a criptonita espiritual que nos deixa frágeis, fragilizados, enfraquecidos e até mesmo sujeitos à morte espiritual. Por quê? Porque, queridos, por falta de vigilância, Davi, por pouco que não foi realmente dizimado, né, a sua geração. Mas Deus foi misericordioso, deu uma oportunidade para ele, como Deus tem dado oportunidade para nós. Então, o que eu queria pensar, queridos, é a decisão está diante de nós todos os dias. Você tem a decisão diante de você, porque a sua condição era de morte, mas agora você tem vida. Amém? Só que uma pessoa que está viva, ela está sujeita à morte. Né? Ela está sujeita à morte. Então, quer dizer, nós precisamos entender que Deus nos salvou, nos tirou da condição do pecado, nos colocou numa condição de salvos, para que nós possamos andar em santidade, andar numa vida reta, para que tenhamos uma vida que agrade o coração do Senhor, para que possamos fazer aquilo que agrade o coração dEle. Porém, nós precisamos estar atentos. Nós não podemos vacilar, nós não podemos achar que a vida cristã agora é um oba-oba, né? Levar de qualquer jeito, porque Jesus já pagou o preço mesmo, então está tudo certo. Sou salvo, sempre salvo, está tudo certo, né? A linha do salvo, sempre salvo, em alguns pontos. Queridos, eu entendo assim, Deus tem nos chamado para viver uma vida de compromisso com Ele. Compromisso. Por quê? Porque Ele tem nos chamado para viver debaixo do seu governo. O pecado jaz à porta. Nós temos isso lá em Gênesis capítulo 4, verso 7, diz assim: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis capítulo 4, deixa eu pegar aqui. O Senhor fala para Caim sobre essa situação. Quando eu olhei esse texto mexe muito comigo, porque ele me faz pensar sobre o pecado está à porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, quando nós pensamos em dominar, a palavra dominar é marshal no hebraico. Minha pronúncia deve ser muito top, né, no hebraico. Governar, ter domínio, reinar. E exercer domínio. Então, quando eu penso que Deus nos dá a oportunidade, que o pecado jaz à porta, então quer dizer, você vai encontrar todos os dias uma situação de pecado. E a ordenança do Senhor é para que nós possamos dominar sobre esse pecado. Então, eu coloquei um exemplo de pecado aqui, que é a cobiça. A cobiça é um negócio que está todos os dias presente na vida de todas as pessoas, né? Pode ser uma pessoa que tem a cobiça pelo dinheiro, uma cobiça por uma pornografia, cobiça por coisas, digamos, inúmeras situações, agora fugiu até os exemplos de cobiça. Mas, riquezas, o que mais? A concupiscência é outra parte, né? Que é a questão da carne mesmo. Então, a pessoa está ali sendo seduzida, né, por algumas coisas. Entre elas, a cobiça entra lá em Gênesis, quando nós pensamos em Adão e Eva, né? Que Eva está lá no jardim, recebe uma ordenança do Senhor, a serpente vem e oferece para ela o fruto. Gerou uma cobiça no seu coração, um desejo por aquela fruta, né? E ela, quando come a fruta, o pecado acontece e houve a queda. Quando nós pensamos sobre isso, Deus tem nos dado a oportunidade para que nós possamos dominar sobre tudo isso. Porque Deus criou o ser humano para dominar sobre todas as coisas. Ele criou Adão e Eva e disse: domine sobre todas as coisas. Domine sobre todas as coisas. Então, ter o domínio quer dizer
você estar em Deus, mergulhado na palavra, buscando intensamente a vontade de Deus, porque você vai decidir sobre todas as coisas que virão sobre você. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, para eu vencer o dia a dia, eu preciso viver no Espírito. Se você não for uma pessoa que está vivendo no Espírito, você está sujeito à sua carne. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque se você não estiver alimentando a sua vida espiritual, gerando uma disposição dentro de você para contrariar a sua carne, para fortalecer o seu espírito, você estiver cedendo a sua carne, você vai estar realmente fugindo do propósito de Deus, sendo um cristão, sendo um crente, sendo aquele que diz estar buscando a vontade de Deus, porém, se você não estiver vivendo no Espírito, a tua carne estará falando mais alto. Por que nós olhamos para a história e vemos homens de Deus, homens de renome, que caíram na fé? Porque em algum momento eles não vigiaram, porque em algum momento da sua história eles deixaram a sua carne falar mais alto, sua vida na carne falar mais alto, e isso levou à queda. Então eu preciso entender, Jesus, Ele tem algo para a minha vida, para a minha história. Ele pagou um alto preço, Ele entregou a sua vida para que eu tenha vida nele, para que eu possa viver a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito, quando você estuda o termo plenitude, ele é algo no Espírito que ele vai enchendo você. Quando você olha para o termo, você vai ver, no português ele é como se fosse completo. Mas quando você olha no original, você vai ver que é algo que você vai sendo mais cheio. Quando Deus está trazendo a plenitude sobre você, Ele quer dizer que Ele está derramando sobre você. É como se fosse um copo, né? Você está com o copo na mão e Ele derrama água e vai fazendo transbordar sobre você. A plenitude do Senhor vai sendo derramada sobre você. Quer dizer, não chegou no topo ali e acabou, está completo. Não, Ele vai derramar até transbordar sobre a sua vida. Então, nós precisamos entender que Deus tem a plenitude para as nossas vidas. Falou em água, deu sede. Ele deu essa plenitude para nós, Ele tem derramado sobre as nossas vidas essa plenitude no Espírito. Então, você precisa vigiar para que você não caia nas astutas ciladas do inimigo. Por quê, queridos? Porque se você deixar a tua carne dominar você, você vai viver uma vida cristã de fachada. Vai viver uma vida com máscaras. Por quê? Porque você está dentro das igrejas, dentro da igreja, orando até mesmo, buscando a Deus, mas você perdeu o temor. Você já viu alguém que perdeu o temor? Você já viu uma pessoa que servia a Deus, de repente ela desviou? O que ela faz? A pessoa faz tudo o que realmente é abominável aos olhos de Deus. Ela faz para realmente afrontar Deus, porque ela perdeu o temor. Então, queridos, nós precisamos pensar como está o temor no nosso coração. Como você tem servido a Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando estávamos ainda mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele tem tudo isso para nós. Nos tirou de uma condição do lamaçal do pecado, de morte, para nos trazer vida. Agora nos colocou numa condição de vida. Eu preciso tomar iniciativas e entender quem eu sou em Cristo. Eu percebo pessoas
que as pessoas não sabem a sua identidade. Você já pegou uma pessoa que perdeu a memória? Como é triste, a pessoa não sabe de onde veio, para onde foi, não sabe nada da sua história, ela perdeu a sua identidade. E eu vejo cristãos que estão vivendo, né, essa caminhada, porém eles não sabem a sua identidade. Eles não reconhecem quem eles são ainda. Eles não entendem o que Cristo já fez por eles. Então a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, né? Volta aquela historinha. O trabalhador chegou em casa com o cheque, a esposa disse, eu sou mais que vencedora, né? Amém? Então, eu sou mais que vencedor. Ficou olhando para mim, me questionando, será que agora não sei o que ela está falando? Então, ele trabalhou, ele chegou em casa vitorioso, ele diz, eu sou vencedor. A esposa pega o cheque e diz que é mais que vencedora. Por quê? Porque ela está vivendo agora uma condição que ele conquistou. E nós somos assim, Cristo já conquistou. A Bíblia diz que nos levou a sentar nas regiões celestiais em Cristo, quer dizer, ele transpôs as nossas vidas acima de toda e qualquer circunstância que estejamos vivendo. Qualquer que seja a adversidade, nós temos a oportunidade de viver algo a mais em Cristo. Porque Ele já fez. A incomparável riqueza da sua graça já está impressa nas nossas vidas. Então, queridos, você é o merecedor da ira ou da graça? Você recebe a graça, o chariz, porque é uma ação de Deus. É a bondade dele em gerar isso para a tua vida. Não é porque você merece, porque você é bonzinho, por isso, por aquilo. Não, Ele derrama isso sobre a sua vida, Ele te dá a oportunidade para que você tenha essa vida transformada. O que você precisa fazer é buscar agradar ao coração de Deus. É se afastar do pecado, é se afastar da mentira, é se afastar do engano, é se afastar da cobiça, é se afastar das coisas que roubam você da presença de Deus. É se afastar de uma boca que ainda está proferindo o que o coração está cheio. Pessoas que ainda falam muito palavrão, as pessoas que estão vivendo ainda as coisas que o mundo lá atrás, que elas viviam no mundo. Por quê? Porque o coração dela está cheio. A Bíblia diz que os nossos lábios proferem que o nosso coração está cheio. Então eu preciso limpar o meu coração. Queridos, eu preciso avaliar que a minha vida precisa servir a Cristo. Eu preciso representar o Senhor aonde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, na igreja, os meninos que estudam, na faculdade, aonde estiver colocando a planta dos pés, a tua vida precisa estar refletindo Cristo. Você precisa estar sendo um exemplo do Senhor, vivendo a luz do Evangelho em sua totalidade. Porque se você não estiver vivendo dessa forma, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa voltar ao Senhor e pedir perdão. Porque se você estiver com um título, digamos assim, de cristão, mas vivendo o pecado, a Bíblia diz que você é merecedor da ira. Mas se você está com o coração voltado para o Senhor, disposto a viver a essência, você estará vivendo a graça, você estará vivendo o cuidado de Deus sobre a sua história e sobre a sua vida. Amém? Por hoje é só, queridos. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Que o Espírito Santo ministrasse no mais íntimo do seu coração. Que você possa vigiar, que você possa ter domínio sobre as circunstâncias e situações que virão sobre você. O pecado jaz à porta, você deve dominá-lo. Você precisa dominar, não se deixar levar pelo engano. Para quê? Para que Deus possa fazer grandes coisas através da sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor neste momento, por cada vida, Senhor Deus, que nos assiste.
Oro por aqueles, Pai, que irão assistir, que essa palavra, Senhor, possa alcançar corações. Que essa palavra, Senhor Deus, possa impactar vidas e que possa gerar mudança, que possa gerar transformação. Senhor, nós entendemos quem somos, de onde viemos, quem éramos e aonde o Senhor nos colocou. Deus, para um propósito, para honrarmos o Teu nome. Senhor, nos ajuda a sermos pessoas as quais agradam o Teu coração. Pessoas que são usadas nas Tuas mãos, que não se acovardam, mas que estão dispostos a viver algo novo do Senhor a cada dia. Ser um instrumento nas Tuas mãos. Alcança o coração da Tua igreja. Senhor, muda a nossa história como nação. Muda, Senhor Deus, essa situação que estamos vivendo. Manda embora, Senhor Deus, esse vírus, para que possamos, Pai, estar reunidos para adorar o Teu nome. Para que possamos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, sermos agentes transformadores da sociedade. Deus poderoso, o Teu nome será glorificado. O Teu nome será exaltado, enaltecido, engrandecido, porque o Senhor é digno de toda a honra. Assim oramos, Papai, agradecidos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.